Ontem o Liverpool anunciou oficialmente Jeremy Frimpong como seu primeiro reforço para a próxima temporada e ele vem para o lugar de Alexander-Arnold, que se mudou para o Real Madrid. Inclusive, ontem o inglês também foi anunciado pelos merengues, onde assinou contrato até junho de 2031 e ele já chega para reforçar o clube para o Mundial de Clubes. Voltando agora para Frimpong, o jogador custou 35 milhões de euros, que serão pagos em 3 parcelas anuais até 2028, e seu vínculo com o Liverpool vai até 2030. Agora os Reds já trabalham para selar a sua próxima contratação, que será de Florian Wirtz, que tem acordo verbal sobre os termos pessoais e só falta o acordo entre os clubes. Inclusive ontem o Liverpool já apresentou uma oferta de 130 milhões de euros ao Leverkusen e agora os clubes negociam em busca de selar o acordo. Meus amigos, então Liverpool já está se reforçando bem, Frimpong, e o próximo será Florian Wirtz. Vocês podem estar notando que tá um pouco diferente aqui o vídeo, né? Isso daí é porque eu acho que passou um caminhão aqui na frente do prédio, arrancou todos os fios e eu tô sem energia total. Tava fazendo a pauta quando do nada desligou tudo. E obviamente eu não ia deixar isso atrapalhar ter um vídeo bom pra vocês aqui nesse sábado, tá? Eu tô me aproveitando da janela, da iluminação da janela, né, pra fazer o vídeo aqui e por isso tá um pouquinho diferente, tá bom? Quero te lembrar que hoje, sábado, também temos final da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain enfrenta a equipe da Internazionale lá na Allianz Arena e eu quero saber o seu palpite. Quem é que vai ser o grande campeão? Comenta aí, tá bom? Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira e muitas coisas devem mudar nessa nova era, inclusive o modo como o time joga. Em entrevista exclusiva ao jornal Marca, o italiano foi questionado sobre como o Brasil vai jogar sob seu comando e a resposta dele foi a seguinte: o meu Brasil vai jogar como o Real Madrid, mas não como o Real Madrid desse ano e sim como o Real Madrid do ano passado. É isso que eu quero. Eu sei que o sistema depende das características dos jogadores. Você tem que deixá-los confortáveis em campo. Não gosto que minha equipe tenha apenas uma identidade, não é inteligente. O trabalho do Carlo Ancelotti começa oficialmente com os jogadores na próxima segunda-feira, que é quando ele vai comandar o seu primeiro treino visando a sua estreia, que será justamente no dia 5 de junho contra o Equador lá em Guayaquil. E depois o Ancelotti vai comandar o Brasil contra o Paraguai no dia 10 lá na Neoquímica Arena. Quero saber o que é que você espera aí do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti. Ele quer que o time jogue como o Real Madrid jogava no ano passado. Felipe Melo deu entrevista ao Podpah e foi questionado a respeito de uma comparação entre ele e Casemiro, onde a sua resposta surpreendeu a muitos e obviamente viralizou nas redes sociais. Se liga no que o Felipe Melo falou. Então Casemiro ganhou 5 Liga dos Campeões e é um dos maiores ídolos do Real Madrid, mas em termos de bola no pé eu joguei mais. Você vê as viradas de jogo, passes entre linhas, eu também fazia gol, eu acho que joguei mais que ele. O ex-jogador também nessa entrevista afirmou que vai começar a sua carreira como técnico em 2026. Eu vou ser treinador, mas só vou abrir para o mercado a partir de junho do ano que vem. Já tenho meu staff todo formado. O Roberto, que hoje é analista do Palmeiras, vai ser um dos meus auxiliares. O Egídio, ex-lateral esquerdo, também. Já tenho 2 preparadores físicos, então meu staff já está formado. Meus amigos, então Felipe Melo vai ser técnico a partir de 2026 e vamos ver como é que vai ser esse início de carreira dele. Mas a respeito da comparação sobre quem jogou mais, Casemiro ou Felipe Melo, na tua opinião, quem é que jogou mais? Comenta aí, tá bom? Agora rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós.
Inclusive tem vídeo mesmo quando acaba a luz. Massimiliano Allegri está de volta ao futebol italiano, e isso é porque ontem ele foi anunciado oficialmente pelo Milan, clube o qual já treinou entre os anos de 2010 e 2014, onde venceu o campeonato italiano e também a Supercopa da Itália. O contrato dele lá é válido pelos próximos 3 anos e o salário vai ser de cerca de 5 milhões de euros por temporada. Inclusive, o novo técnico já teve uma reunião com a diretoria sobre o elenco e avisou que Rafael Leão é considerado intocável, portanto o português não será vendido nessa próxima janela. O jornal Gazzetta dello Sport informou que Allegri está convencido de que o português é um dos poucos que podem fazer a diferença nesse time do Milan e quer torná-lo o líder da equipe nesse seu novo projeto. Lembrando vocês que Bayern de Munique, Barcelona e outros clubes estavam de olho no atacante. Inclusive, né, a imprensa italiana falava aí que o Rafael Leão realmente poderia ser vendido nessa próxima janela por um valor até abaixo da multa rescisória, falando que o Milan poderia negociá-lo entre 75 e 80 milhões de euros. O Bayern de Munique queria contratá-lo, o Barcelona estava de olho, os clubes já tinham tido lá uma conversa bem inicial, né, para sondar valor e tudo mais. Porém, agora chegou o Allegri para pegar o lugar aí do Sérgio Conceição, que foi demitido nos últimos dias, e ele quer que Rafael Leão fique. Considera o português intocável e parte fundamental do seu projeto. O que você espera do Massimiliano Allegri como técnico lá do Milan? E já que eu tô falando sobre Série A e técnico, o próximo clube que deve anunciar um novo treinador é a equipe da Roma. O Fabrizio Romano já confirmou que a Roma tem um acordo com Gasperini, que foi embora da Atalanta, e portanto ele deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias como novo comandante. E aí vamos ver como vai ser o trabalho do Gasperini como novo técnico lá da Roma. Jack Grealish, que foi uma das contratações mais caras da história do Manchester City, deve ser negociado agora no meio do ano. E isso é porque ele acabou perdendo seu espaço com Pep Guardiola. O jornal The Chronicle informou que o Newcastle é um dos principais interessados no jogador e eles acreditam que conseguem recuperar o seu bom futebol. Porém, o grande problema na negociação é o alto salário de Grealish. O Atlético de Madrid é outro clube também de olho no jogador e já teria iniciado os contatos com os representantes do atleta para ver os valores desejados. O City, por sua vez, não pretende dificultar em nada a saída de Grealish e deve pedir cerca de 50 milhões de euros para negociá-lo. Nessa última temporada, ele marcou 3 gols e deu 5 assistências em 32 jogos. Eu sinceramente não acredito que o Jack Grealish é um jogador ruim, tá? Eu acho ele um jogador bom, porém acabou aí não dando muito certo no Manchester City. É claro que ele ajudou a equipe em alguns jogos, né? Jogou melhor em algumas temporadas, porém nessa última ele acabou não dando muito certo e inclusive nos últimos jogos perdeu bastante o espaço com o técnico Guardiola. Eu acho que uma ida dele para um clube de menor expressão seria muito benéfica. Inclusive eu acho que Grealish e Newcastle poderiam ser o casamento perfeito e eu acho que ele se encaixaria muito bem. Eu acho que ele se daria melhor no Newcastle do que no Atlético de Madrid com o técnico Simeone. Quero saber a tua opinião. Você preferia ver o Grealish continuando no City, indo para o Newcastle ou então indo lá para a La Liga jogando pelo Atlético de Madrid? Comenta aí, tá bom? Para finalizar, bora falar sobre Bruno Fernandes e Al Hilal. O jornalista Chris Wheeler falou que a equipe saudita está pressionando o jogador em busca de um acordo e lhe oferece um contrato dos sonhos, onde ele ganharia mais de 230 milhões de euros por 3 anos de vínculo. Também foi informado pela imprensa inglesa que o agente do jogador Miguel Pinho foi visto no hotel Four Seasons lá na Arábia Saudita, que fica justamente do lado da sede do Al Hilal. Meus amigos, isso daí só aumenta mais ainda os rumores da possível ida do Bruno Fernandes para a equipe saudita. Lembrando aí que o Manchester não quer vendê-lo de jeito nenhum, porém a equipe não passa por um bom momento financeiro, né? E a venda dele poderia ajudar bastante.
Segundo a informação, o Al Hilal está disposto a pagar 120 milhões de euros pelo Bruno Fernandes. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque tem muita gente lá na Europa falando que realmente o negócio pode ser concretizado, tá? É um contrato dos sonhos e a venda dele ajudaria bastante os Diabos Vermelhos nos termos financeiros. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse foi o vídeo desse sábado, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like, tá bom? Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.